O que realmente encontraram no Santo Sepulcro? Seria uma confirmação da fé ou um desafio para a história que conhecemos? A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é um local sagrado. Milhões a reverenciam como o local da crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Mas o que as recentes descobertas arqueológicas revelam? Escavações desde 2016 desvendaram camadas da história. Elas confirmam detalhes dos evangelhos ou escondem segredos ainda mais profundos. Neste vídeo, vamos explorar as evidências. Vamos analisar os fatos e as lendas, e você poderá formar sua própria opinião. Em 2022, a arqueóloga Francesca Romana Stassola liderou escavações reveladoras. As análises encontraram evidências de oliveiras e videiras no local há 2000 anos. Isso coincide com a descrição do Evangelho de João. João 19:41 diz: "No lugar onde ele foi crucificado havia um jardim." A doutora Stassola explicou que a área era usada para agricultura e sepultamentos. Isso indica que o Santo Sepulcro era um jardim antes de ser um túmulo. Em 2016, a edícula, o Santuário de Mármore, foi restaurada. Foi a primeira grande intervenção desde 1808. Durante a restauração, algo surpreendente aconteceu. Em outubro de 2016, a laje de mármore que cobria o leito funerário foi removida. Era a primeira vez em séculos. O que encontraram sob ela chocou os arqueólogos. Inicialmente encontraram entulho, mas, após escavações cuidadosas, surgiu uma segunda laje de mármore. Uma cruz estava esculpida na superfície. Abaixo dela estava o leito original de pedra calcária. Ele estava intacto. Frederick Heibert, arqueólogo da National Geographic, ficou impressionado. Heibert disse: "Estou absolutamente impressionado. Meus joelhos estão tremendo um pouco porque eu não esperava por isso." A descoberta reforçou a crença de que a localização do túmulo permaneceu inalterada. Mas será que tudo é tão simples? Em novembro de 2017, cientistas dataram os materiais da edícula. A datação confirmou que eles são da época romana, por volta de 345 d.C. Antônia Moropolou, coordenadora da restauração, destacou a importância. Moropolou afirmou: "É uma descoberta muito importante porque confirma que foi Constantino o responsável por ter coberto o leito de rocha do túmulo de Cristo com as lousas de mármore do santuário." Isso confirma a crença histórica, mas também levanta novas questões. Quem era Constantino? Ele foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Ele ordenou a construção da primeira basílica no local no século IV. A história da Igreja do Santo Sepulcro é complexa. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes. Em 70 d.C., os romanos destruíram Jerusalém. O imperador Adriano reconstruiu a cidade nos culos uvondos. Ele construiu um templo pagão a Vênus sobre o túmulo. Constantino demoliu o templo e ergueu a basílica cristã. As invasões e incêndios causaram diversas reformas. As escavações revelaram mais de 100.000 objetos e registros. Eles mostram que o local era originalmente uma pedreira. A administração da igreja é compartilhada entre 6 denominações cristãs. As tensões e disputas são comuns. Em 2018, a igreja foi fechada em protesto contra medidas israelenses. Há um debate sobre a localização exata do túmulo. Alguns grupos preferem o túmulo do jardim. Será que o Santo Sepulcro é o local correto? As descobertas reforçam a fé de muitos peregrinos. Elas atraem interesse turístico e acadêmico. Novas pesquisas buscam equilibrar ciência e tradição. Doutora Francesca Romana Stassola disse: "Não estamos apenas lendo as escrituras, nós nos aprofundamos neles." Descobrir vestígios botânicos de terras cultivadas entre o local da crucificação e o túmulo não é mera coincidência. É a arqueologia falando com fé, mas será que a fé pode influenciar a arqueologia? A restauração da edícula custou mais de 4.000 US$ americanos. Ela durou 9 meses, de maio de 2016 a março de 2017. Esse investimento demonstra a importância do local. Em 614 d.C., o Império Sassânida invadiu Jerusalém. Eles roubaram a cruz original. O imperador Heráclio retomou o controle e reconstruiu a basílica em 630 d.C. Em 1009 d.C., a basílica foi atacada e destruída novamente.
Em 1149 d.C., a igreja foi reconsagrada após as reconstruções da Era das Cruzadas. Por volta de 1555 d.C., uma laje de mármore foi colocada sobre o túmulo. Um grande incêndio danificou a edícula em 1808. A edícula foi reconstruída em estilo barroco otomano entre 1809 e 1810. Será que essas reconstruções alteraram o local original? Em maio de 2016, iniciaram os trabalhos de restauração da edícula. Em 26 de outubro de 2016, a laje de mármore foi removida. Em 28 de outubro de 2016, a segunda laje e o leito funerário foram expostos. Em 27 de fevereiro de 2018, a igreja foi fechada em protesto. Em 2019, um novo projeto de restauração começou. Em 2022, novas escavações foram lideradas pela doutora Stassola. As descobertas de um jardim de 2000 anos são significativas. Elas corroboram relatos bíblicos. Mas será que a arqueologia pode provar a fé? A documentação completa das descobertas levará anos, mas as informações já oferecem uma nova compreensão. A arqueologia ilumina a narrativa da fé. A Igreja do Santo Sepulcro permanece um testemunho vivo. Ela representa a interação entre o humano e o divino. Mas o que realmente encontraram lá? As escavações revelaram um jardim ancestral. A restauração revelou o leito funerário. A datação confirmou a marca de Constantino. Mas há algo mais, algo que as pedras não podem revelar. Algo que reside na fé de cada um. A Igreja do Santo Sepulcro é um enigma. Ela é um local de mistério e revelação. Ela é um desafio para a ciência e a história. A arqueologia pode nos mostrar o passado, mas a fé nos guia para o futuro. O que você acredita? Será que o Santo Sepulcro guarda segredos indecifráveis? Ou será que a verdade está dentro de nós? Deixe seu comentário abaixo. A história do Santo Sepulcro continua a ser escrita. E você, qual será a sua contribuição? A fé e a arqueologia, lado a lado em busca da verdade. O imperador Adriano visitou Jerusalém entre 129 e 130 d.C. Ele ordenou a reconstrução da cidade. A cidade foi chamada Aelia Capitolina. Adriano mandou construir um templo a Vênus. O templo foi erguido sobre o local do túmulo de Jesus. Essa decisão mudou a história do local. Em 326 d.C., a imperatriz Helena visitou Jerusalém. Helena era a mãe do imperador Constantino. Ela identificou o local da crucificação e do túmulo de Jesus. Constantino ordenou a construção da primeira igreja. A construção foi concluída em 13 de setembro de 335 d.C. A primeira estrutura da Igreja do Santo Sepulcro estava pronta. Em 345 d.C., os romanos construíram o monumento do túmulo. A datação científica da argamassa confirmou essa data. A marca de Constantino estava presente desde o início. O Império Sassânida Persa invadiu Jerusalém em 614 d.C. Eles roubaram a cruz original. O imperador Heráclio retomou o controle em 630 d.C. Heráclio reconstruiu a basílica. Em 1009 d.C., a basílica foi atacada e destruída novamente. A igreja foi reconsagrada em 1149 d.C. Uma laje de mármore foi colocada sobre o túmulo por volta de 1555 d.C. Um grande incêndio danificou a edícula em 1808. A edícula foi reconstruída em estilo barroco otomano entre 1809 e 1810. Em maio de 2016, os trabalhos de restauração da edícula começaram. Em 26 de outubro de 2016, a laje de mármore foi removida. Em 28 de outubro de 2016, a segunda laje e o leito funerário foram expostos. Em março de 2017, o santuário restaurado foi reaberto ao público. Em 30 de novembro de 2017, os cientistas confirmaram a data da edícula. Em 27 de fevereiro de 2018, a igreja foi fechada em protesto. Em 2019, um novo projeto de restauração começou. Em 2022, as escavações lideradas pela doutora Stassola revelaram um jardim ancestral. O que mais será encontrado? A Igreja do Santo Sepulcro é administrada por 6 congregações cristãs. A Igreja Ortodoxa Grega, a Católica Romana, a Apostólica Armênia, a Copta Egípcia, a Ortodoxa Síria e a Ortodoxa Etíope. Essa administração compartilhada pode gerar tensões. A professora Francesca Romana Stassola é arqueóloga-chefe. Ela trabalha na Universidade La Sapienza de Roma.
Ela liderou as escavações que revelaram o jardim ancestral. Frederick Hibbert é um arqueólogo da National Geographic. Ele ficou impressionado com a descoberta do leito funerário. Antonia Moropolou é especialista em preservação. Moropolou trabalha na Universidade Técnica Nacional de Atenas. Ela coordenou os trabalhos de restauração da edícula. As descobertas são importantes para a história e a fé. A restauração da edícula foi financiada por mais de 4 milhões de dólares americanos. Ela durou 9 meses. Mais de 100 mil objetos e registros foram documentados nas escavações. As escavações revelaram a história de Jerusalém. Elas mostram que o local era originalmente uma pedreira. Elas confirmam a existência de um jardim ancestral. A Igreja do Santo Sepulcro é um local de mistério. O que você acredita que encontraram lá? A verdade está esperando para ser revelada. As oliveiras e videiras cresceram no local há 2000 anos. A laje de mármore foi removida pela primeira vez em séculos. O leito funerário original de calcário foi exposto. Os materiais de construção da edícula datam da época romana. A construção original do monumento foi em 345 d.C. A datação científica confirmou a marca de Constantino. A Igreja do Santo Sepulcro é administrada por 6 congregações. A restauração custou mais de 4 milhões de dólares americanos. As escavações revelaram mais de 100 mil objetos. A professora Stassola disse que a arqueologia falando com a fé. O arqueólogo Iber ficou impressionado com a descoberta. A especialista Moropolou confirmou a importância da descoberta. A Igreja do Santo Sepulcro é um local sagrado. O que você acredita que encontraram lá? A verdade está esperando para ser revelada. As escavações revelaram a história de Jerusalém. Elas confirmam a existência de um jardim ancestral. A Igreja do Santo Sepulcro permanece um testemunho vivo. Em 2025, novas descobertas podem ser reveladas. A fé e a arqueologia, lado a lado, em busca da verdade. O que você acredita? Será que o Santo Sepulcro guarda segredos indecifráveis? Ou será que a verdade está dentro de nós? Deixe seu comentário abaixo. A história do Santo Sepulcro continua a ser escrita. E você, qual será sua contribuição? A fé e a arqueologia, juntas, em busca da verdade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Agradecemos por assistir Mistérios Divinos. Até a próxima revelação.